Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí no curso e hoje a gente vai falar um pouquinho de estruturas de repetição aí na programação, especificamente olhando aí para o Python. Vou deixar eu abrir aqui o visual aqui, tá aqui, pronto. Então basicamente o que nós temos aqui, né? Então vamos supor que a gente tem um problema aqui que enquanto o usuário ele não digitar um nome correto, né, ele não continua o código. Então como é que a gente poderia fazer isso? Então deixa eu limpar aqui nosso código, dando um CLS, e aí a gente pode pegar essa variável que o usuário está imputando, né, colocando no sistema, por exemplo, chamava de nome. A gente sabe que o Python tem a função input, e aí ele te coloca a mensagem que quer que apareça para o usuário. Então, por exemplo, digite o nome. Então, essa função ela vai aparecer ali para o usuário digitar o nome, e aí ele tem a opção de, no terminal, ele poder digitar. Vamos supor que a gente tem aqui, então, o nome correto. Correto, sei lá, Pedro. E a gente até pode mostrar aqui para o usuário, né? Então a gente pode dar uma função print, nome digitado, e aí a gente pode usar aqui a função print, né, do Python, concatenando aí, utilizando a vírgula. Então nome digitado, e a gente põe aqui o nome que foi digitado. E a gente tem que fazer a verificação, né? Então, se, né, if o nome ele for igual ao nome correto, então o nome que o usuário digitou, ele é igual ao nome que a gente colocou ali como correto, né? A gente pode mandar uma mensagem para o usuário, print nome correto, ou, né? Então, se não for o correto, o que a gente pode fazer? Print nome errado. Só que o que vai acontecer aqui, né? Aqui, vamos pôr para rodar esse código. A gente roda aqui no visual. Ele está perguntando lá, digite o nome. Então, a gente que está vendo o código aqui, a gente sabe que o nome correto é o Pedro. Mas vamos supor aqui, ó, vou digitar Fernando. O que apareceu, né? Então ele aparece aqui que eu digitei Fernando e é o nome errado. Mas ele já saiu do código, né? Então ele já voltou aqui, né, para o nosso terminal. Então não era isso bem que a gente queria, né? Então o que a gente precisa, na verdade, é uma estrutura que ela repita isso, né? Então, enquanto, né, que é o que está até no problema, enquanto o usuário não digitar esse nome correto, ele não pode sair daqui. A gente tem que criar tipo de um loop, né, uma estrutura de repetição. Então como é que a gente faz, né? Como é que a gente mantém o usuário até acertar? A gente pode usar essa função while. Então a gente pode mudar um pouquinho o código aqui. Eu vou até aproveitar essa parte aqui do código. Então vamos supor, a gente começa aqui com o nome correto. Vou deixar aqui. E é isso que a gente quer que o nosso usuário digite. A gente pode iniciar a variável nome vazia. Então, a gente inicia uma variável string vazia. E aí o que a gente faz? A gente utiliza essa estrutura de repetição aqui, que seria while. Então, while, né, se a gente traduzir para o português, é enquanto. Então, enquanto o quê? Enquanto aconteça alguma coisa. Então, enquanto for verdade. Então, qualquer coisa que a gente colocar aqui nos parênteses que o Python reconheça como true, né, como verdade, então ele vai dar aquela resposta da variável booleana true, ele não vai sair dentro desse loop de tudo que tiver aí dentro do while. Então, o que é o nosso while? Enquanto ele não estiver correto. Então, enquanto o nome ele for diferente, né, a gente já conhece aqui o sinal diferente, então o ponto de exclamação e o igual. Enquanto o nome for diferente do nome correto, aí a gente põe dois pontos, que nem a gente põe no if, né, e dá um enter. Perceba que o próprio visual, né, ele dá essa indentação, né, caso ele não dê, a gente só dá um tab aqui, não. Ele já vai para a indentação correta. Lembrando que o Python, a indentação é muito importante, né? Que diferente do Java, né, outras linguagens, a gente não tem especificado, né, justamente aonde que está esse trecho de código. Então aqui a gente vai colocar essa estrutura para repetir esse código. Então o que eu quero, né? Então enquanto o nome ele for diferente do nome correto, eu quero que o usuário continue
pode aproveitar aqui, só melhorar a indentação. Então, eu quero que o usuário ele continue digitando o nome. Então, eu vou mostrar essa mensagem para o usuário, input, né, digite o nome, e ele vai continuar digitando. Então, eu posso colocar, percebam que eu estou pondo dentro do while, né, quando eu dou essa tabulação, ele entra dentro desse loop aqui de repetição, while. Então, o que está acontecendo? O nome é diferente? Ok, ele vai pedir de novo o nome. Ele está mostrando para o usuário o nome, né, corretamente. E aí, o que vai acontecer? Se eu vou precisar desse if aqui, né, if nome igual a correto, não mais, né? Por quê? Porque se o nome for correto, ele já vai sair desse loop de repetição. A gente até poderia deixar aqui dentro nesse if para colocar alguma outra função, alguma outra direção para o código, né? Mas para deixar um pouquinho mais simples, eu vou tirar esse if aqui. Então, o que vai acontecer? Eu posso tirar a indentação desse print que fala que o nome é correto e eu volto ele para cá. Então, o que está acontecendo aqui, né? Enquanto esse nome digitado ele não for o nome correto, né? No caso aqui o que a gente colocou como Pedro, ele vai pedir para o usuário o nome novamente e ele vai mostrar o nome que foi digitado. Enquanto o usuário ele não acertar, né, esse nome que está aqui, o que vai acontecer? Ele vai continuar dentro desse loop, ele vai pedir infinitamente esse nome para o usuário. E aí quando o usuário acertar, automaticamente ele sai desse loop e aí ele vem para cá, né? Perceba que o print está fora da indentação do loop. Então ele está junto aqui, né, alinhado com o while. Então quando ele sair do loop while, ele já vai avisar o usuário que o nome está correto. Então vamos verificar se está funcionando. Vamos dar um run. Aumentar aqui para vocês verem. Então perceba, ele está falando lá, digite o nome. Então, a gente já sabe que é Pedro, né? Mas vamos supor que não soubesse. Vou colocar lá de novo, Fernando. Olha o que aconteceu. Ele apareceu ali, nome digitado e Fernando. Perceba que ele pediu novamente o nome. Então, se eu colocar um outro nome aqui, Thiago. Pediu novamente. Ele avisa, né? Ele está mostrando que nome que a gente colocou. E para digitar o nome, então, Carol. E aí eu posso colocar aqui, ó, qualquer coisa que eu coloque, ele não vai aceitar. Ele vai ficar infinitamente aqui nesse loop. Até que, né? Até que eu acerte o nome. Então, se eu colocar Pedro, aí perceba que ele sai do código, né? Por quê? Porque ele terminou, né? Ele sai de dentro desse loop while e aí ele acaba continuando o código. Como o nosso código termina aqui, né? Ele só deu o print do nome correto. E aí a gente tem o final do código, né? Ele volta aqui para o console. Tá? Então, basicamente, né, o que nós temos aqui, vou mostrar aqui no PowerPoint, é uma estrutura, né, que a gente consegue executar mais de uma vez o mesmo trecho de código. Então, enquanto for verdade, né, que eu comentei, então, enquanto a gente viu que é o while, e o for verdade é dentro daquela variável que a gente viu, aquela comparação, né, tem que sair uma variável booleana true. Então, qualquer coisa que saia ali, que seja true, ele continua dentro do código. E aí ele executa um código B, que você pode colocar o que você quiser ali dentro dessa estrutura de repetição. Então, basicamente, né, no fluxograma seria isso. Ele vai comparar, é verdade, né? E aí você pode fazer do jeito que você quiser aqui. Então, enquanto for verdade a resposta, ele vai, executa o que está dentro daquele código que você colocou no loop de repetição, e ele volta para o início. Aí ele testa novamente, que é o que a gente viu, né? Então ele foi testando até que, né, quando o nome ficou igual, que no nosso caso aí ele não é mais verdade, porque a gente estava comparando se o nome era diferente, aí ele sai do loop e ele continua no nosso código. Só tem que tomar um pequeno cuidado quando a gente faz esse tipo de código, né, com estrutura de repetição, que é o quê? A gente pode perceber aqui que ele pode ter um número indefinido de repetições. Então, dependendo do que a gente faz aqui, principalmente dentro do código B, às vezes a gente não consegue mais sair desse nosso loop while, esse loop de repetição. E aí o código ele fica para sempre preso nesse loop. Então a gente não tem controle e aí a gente precisa dar um kill, né, matar esse código. E eu vou até fazer um exemplo aqui rapidinho para a gente. Então, por exemplo, vamos colocar aqui,
Vou comentar esses daqui, né? Depois eu posso colocar para vocês aí no GitHub. Então, lembrando, para comentar um trecho grande, né, do código, seleciona o que você quer, aperta Ctrl, ponto e vírgula. Então, ele comenta tudo de uma vez. Então, vamos colocar aqui, né? Vamos supor que eu queira aqui uma variável, né? Então, fala assim, vamos supor que A é igual a 100. E aí, o que eu vou fazer? Enquanto while o A for maior que 100, maior que 100, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que o A ele é igual ao A mais 1. Então, lembrando, né, que no Python a gente pode escrever dessa forma. Então, eu estou pegando a própria variável A e somando 1. Ou a gente tem uma forma abreviada, né, que a gente já pode colocar que ele é mais igual a 1. Então, já estou fazendo automaticamente aquilo, né? Estou mostrando para pegar a variável A e somar 1. Atribuir novamente a variável A. E vou dar um print aqui nessa variável A. O que vai acontecer? Primeiro aqui, vamos ver. Será que ele vai entrar nesse loop while? Então, para ele entrar no loop while, eu tenho que enxergar o número da variável. E eu posso até colocar aqui para a gente entender, né, que terminou. A gente dá um print aqui no final, fora da indentação da repetição, né? A gente dá um print aqui falando que terminou o código. Então, vamos primeiro testar o seguinte. Enquanto o A for maior que 100, e eu estou falando que o A é 100, será que ele entra ou não aqui? O que vocês acham? Será que ele vai printar, né, o A? Vamos ver? Vamos rodar. Então, só para limpar um pouco a tela, eu vou dar um CLS aqui. E vamos rodar esse código. O que aconteceu? Percebam que ele já apareceu aqui, terminou. Ele não entrou aqui dentro desse nosso loop. Por quê? Porque ele não testou while A maior que 100? O A ele é maior que 100? Não. Por quê? Porque ele é 100. Agora, se a gente colocar maior ou igual, agora ele vai entrar dentro desse loop. Então, percebam que antes ele não chegou a fazer nenhuma conta aqui dentro, né? Agora, ele vai acabar entrando. E o que vai acabar acontecendo aqui? Ele está pegando essa variável A, que começou como 100, e aí ele vai somar 1. Então, vai ficar 101, 102. E aí vocês já devem estar percebendo o seguinte, né? Se eu estou pegando a variável A, e eu estou falando, enquanto a variável A for maior ou igual a 100, só que eu estou pegando essa variável e aumentando ela, aparentemente ele não vai sair daqui de dentro, né? E a gente não vai conseguir chegar aqui nesse final de código, que é o print terminou. Então vamos verificar aqui se realmente é isso. Vocês estão vendo aqui os números ocorrendo? Por quê? Porque ele não sai de dentro aqui da estrutura de repetição. Isso aqui vai ficar indefinidamente até ter algum estouro de memória, tudo, né? Então, como é que cancela quando acontece isso? Pode apertar Ctrl C aqui. E aí ele mata, né, o código Python. Vocês conseguem interromper isso. Então, nessas estruturas de repetição, né, principalmente com while, que a gente tem esse problema, né, que não é bem um problema, né, é mais um cuidado que a gente tem que tomar, que tem que levar em consideração, é justamente que a gente tem um número indefinido de repetições. Então, o que vai acabar acontecendo? Se você não tomar esse cuidado, pode ser que você fique preso dentro desse loop e seu código ele não saia mais daqui, né? Então, sempre tenha em mente, né, que esse código ele tem que retroalimentar de alguma forma para poder mudar essa variável, né? Se ficar para sempre verdade aqui, você nunca mais sai dessa estrutura de repetição. E essa estrutura é quando a gente tem um número indefinido, né, de repetições, que seria o caso do while. E agora, quando eu quiser um número definido de repetições, eu consigo? Consigo. Eu posso, por exemplo, falar ali que eu quero uma variável de 0 até 10. Então, estou falando, para o A valendo 0 até 10, faça um código B. Então, eu já estou desde o início limitando o que eu vou fazer aqui de repetição. No caso aqui, eu vou fazer 11 repetições, né? Porque eu tenho 0 e mais as 10. Eu vou pegar esse A e fazer 10 vezes.
Então a gente tem for, né, na linguagem aqui de programação no Python e em várias outras a gente usa o for, né, para identificar isso. E aí a gente tem a estrutura muito parecida. Qual que é a única diferença? Quem faz esse controle, né, é o próprio loop for. Por quê? Porque ele cria essa faixa e enquanto ele está dentro dessa faixa, né, que a gente estabeleceu, ele continua dentro dessa estrutura de repetição. Então o loop for ele é muito útil para a gente, principalmente quando a gente está trabalhando às vezes com dados, né? Você tem lá, por exemplo, uma matriz, depois vocês vão aprender, né, o pandas, então vocês têm lá um data frame, e aí você quer percorrer, por exemplo, todas as linhas desse data frame. Uma das opções que a gente pode acabar utilizando, né, é justamente o loop for. Então você tem lá uma estrutura de repetição que basicamente você fala assim, da linha 0, né, até a última linha, você faça isso, né? E então é uma estrutura de repetição também muito utilizada para a gente controlar o nosso código. Então na próxima aula a gente vai ver um exemplo desse loop for, né, com uma estrutura definida de repetições e depois aí um exercício desafio para vocês.